Olá, chicos e chicas de nono ano, tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre o artigo neutro lo, né, as funções desse artigo neutro. Vamos falar do vocabulário relacionado às artes, pintura e escultura. Algumas palavras em espanhol relacionadas a esse vocabulário, tá bom? Vamos começar com o artigo neutro lo. O artigo neutro lo, ele é inexistente na língua portuguesa. Isso mesmo, ele não existe na língua portuguesa, tá? Em espanhol, ele é utilizado como um pronome de complemento de objeto direto e para substantivar um adjetivo e para intensificar o valor do adjetivo e do advérbio, certo? Daqui a pouquinho eu vou mostrar essas funções para vocês. Eu quero só mostrar aqui agora uma diferença entre ele e lo, tá? Que as pessoas acham que é iguais e não são iguais, tá? Eles são diferentes. O ele é um artigo definido masculino singular, o artigo o em português, que é usado diante de um substantivo masculino. Então, ele, Robin, o jovem, tá? O lo, ele é um artigo neutro. Então, não tem gênero, né, masculino, feminino, e não tem número, singular e plural. E nunca deve ser usado diante de substantivos, certo? Então, essa é a diferença entre o ele e o lo. Ele é um artigo definido masculino singular que eu uso diante de um substantivo masculino. O lo é um artigo neutro que não tem gênero e não tem número e eu não posso utilizar diante de um substantivo, certo? Agora a gente vai ver as funções do artigo neutro lo, tá? Para começar, eu quero mostrar a você que ele tem a função de um pronome de objeto direto. Eu quero lembrar também que esse assunto está no seu livro, na página 16, que você pode acompanhar lá, tá bom? E depois dar uma revisada e estudar, tá bom? Então, voltando, pronome de objeto direto. Eu tenho uma frase: tenho um disco de vinilo que era de mi abuelo, lo guardo como tesouro. Então, quem tem alguma coisa. Tenho. Tenho o quê? Um disco de vinilo. Então, isso é o objeto direto. Que era de mi abuelo. Para eu não repetir o que é que eu guardo como tesouro, né? Que é o disco de vinilo, eu vou utilizar o lo. Então, o lo vai estar substituindo esse objeto direto que foi dito antes. Então, o que é que você guarda como tesouro? Um disco de vinilo, tá certo? Então, o lo aqui na frase, lo guardo como um tesouro, esse lo, ele vai ter a função de um objeto direto, certo? Por quê? Porque ele está substituindo um objeto direto que foi dito antes na frase. Então, ele tem essa função de objeto direto, tá? Ou seja, substituir um objeto que foi dito antes, né? Então, para não repetir, para a frase mesmo não ficar repetida, então eu coloco esse lo como função de objeto direto, tá? Também eu tenho o lo como substantivador de adjetivo, ou seja, o adjetivo ele passa a ter um valor de substantivo, certo? Por exemplo, lo mejor de tudo foi la fiesta. Então, o melhor de tudo foi a festa, traduzindo para o português. Então, quando eu digo assim, lo mejor de tudo foi a festa, eu estou substantivando esse melhor. Eu estou dizendo que a festa foi o melhor de tudo, certo? Então, quando eu coloco esse lo diante do adjetivo, eu estou substantivando esse valor de adjetivo, tá? O adjetivo ele passa a ter um valor de substantivo, tá? Lo mejor de tudo foi la festa. Então, lo mejor, esse mejor aí que é um adjetivo, tem valor de um substantivo. O artigo neutro lo, ele também tem uma função de intensificar o valor do adjetivo e o valor do advérbio. Intensificando, assim, dando uma força, né? Dando uma intensidade ao valor do adjetivo, que é a característica. Então, aqui, por exemplo, me impressionou lo linda que és
La Hermana de Xavier. Me impressionou quão linda que é, como é linda a irmã de Xavier. Então, esse linda, quando eu boto Lolinda, eu estou dizendo como é linda, quão linda é, eu estou dando uma força, uma intensidade ao adjetivo linda. Quando eu coloco diante de um advérbio, la paz é o mais valioso, o mais valioso sentimento. A paz é o mais valioso sentimento. Então, lo mais. Essa característica, essa circunstância, na verdade, né, que é o mais, que é o advérbio, quando eu coloco lo, eu estou intensificando o valor dessa circunstância, certo? Eu estou fortalecendo. Então, quando eu uso diante de um advérbio, é para intensificar o valor dele. Lo mais, lo cerca, cerca é perto, né? Então, é um advérbio. Então, quando eu coloco diante dele, eu estou intensificando. Do mesmo jeito que eu digo lo linda, lo fantástico, eu estou intensificando o valor do adjetivo, tá bom? Esse assunto, como eu disse a você, está na página 16 do seu livro, certo? Aí aqui você pode ver outros exemplos, tá bom? Estudar, revisar. E na página 17 tem lá uma atividade para você responder, certo? Então, de acordo com essa aula, de acordo com esse conteúdo também que está no seu livro, na página 16, você pode responder essa atividade, tá bom? Na página 17, certo? Indo lá para a página 24, onde tem o vocabulário relacionado às artes, né? A pintura, a escultura. Algumas palavras que eu vou dizer aqui em espanhol. Então, relacionado à pintura, né? Relacionada à arte, relacionada à escultura. Então, el museu, que é o museu, La Galeria de Arte, né? Uma galeria de artes, que normal, igual ao português, que a gente vai ver um monte de artes, esculturas e quadros e etc. Talher de um escultor. Quando eu digo talher de um escultor, quer dizer oficina de um escultor. Então, talher em espanhol, em português, desculpe, talher é em espanhol, oficina em português. Então, oficina de um escultor, certo? Então, oficina de um escultor, quadro, que é quadro mesmo, pintura a óleo, ou seja, pintura a óleo, né? Que muitos pintores utilizam, né? Aquarela, que é aquarela mesmo, aquelas tintas que se utilizam. Pinceles, que são os pincéis. Piedra, que é a pedra, né? Muitos escultores utilizam a pedra para fazer as suas esculturas, né? A madeira, também utilizada muito para fazer esculturas. Arcila é argila, tá? É argila, que muitos também utilizam, né? Uma maneira de fazer uma arte, de fazer uma escultura. Muita gente utiliza isso, tá certo? Os grandes pintores, os grandes escultores, né? Os grandes artistas que tem por aí, tá certo? Então, no seu livro, na página 24, tem aí outras palavras também relacionadas a esse vocabulário, certo? Então, dê uma lida neles, certo? Alguma dúvida de tradução, procura no dicionário, já falei com você, né? Dicionários online, o Reverso, o Linguê, né? Tem eles lá que podem te ajudar. Aqui no livro também tem um pequeno glossário no fundo do livro, né? No final, você pode também estar procurando, dando uma olhada, certo? Se ficou com alguma dúvida de alguma palavra, certo? Ou quando você vê essa aula lá no canal, pode perguntar, coloca lá para mim a sua dúvida que eu vou lhe responder, certo? É, e aí eu aconselho até que você leia em voz alta, né? Para você poder praticar o seu espanhol. Escreve essas palavras também. É bom você praticar a escrita das palavras em espanhol, também é muito importante, certo? E aproveite também para responder a atividade também que está na mesma página, na página 24, certo? Também relacionada a esse vocabulário, certo? Então, é bom também para a gente poder praticar o conteúdo, né? Revisar o conteúdo, tá certo? Então, é interessante, é bem legal, é bem divertido a gente conhecer um pouquinho do vocabulário relacionado às artes, relacionado à pintura, à escultura, tá bom? Então,
Dá uma olhadinha lá, depois, no seu livro, certo? Responde essa atividade, tá bom? Qualquer dúvida, certo? Alguma palavra que ficou na dúvida sobre o assunto do artigo neutro low, tá com dúvida de alguma coisa, pode perguntar lá no canal, certo? Coloca lá no canal a sua dúvida, a sua pergunta, que eu vou lhe responder, tá certo? Fiquem com Deus, um grande abraço e estudem.